Vamos agora para o próximo painel do seminário Saúde Suplementar, Acesso e Sustentabilidade, uma parceria da Abrange com o Estúdio Folha. Nesse painel, nossos convidados vão discutir o uso da tecnologia em saúde. Para compor a mesa, eu chamo ao palco o Cássio Ide Alves, que é superintendente médico da Abrange, Vanessa Taixe, diretora de Economia da Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein, e o Alexandre Fioranelli, que é diretor da DIPRO-ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Bom, esse é um assunto que é bem técnico e jornalistas às vezes têm dificuldade com isso, então eu deixo a condução do debate a partir de agora com o Cássio Alves. Agradeço a Folha pelo convite, a Abrange, e agradeço antecipadamente aí o Alexandre, a Vanessa e o Vagnaldo pela interação que a gente vai ter durante esse painel. Me permitam inicialmente fazer um contexto, né? A gente precisa contextualizar esse painel de ATS como qualificação de acesso e sustentabilidade. Todos nós aqui nesse auditório temos o privilégio de viver em uma era que a gente tem um desenvolvimento extraordinário da ciência, inclusive na área da saúde. Com isso, experimentamos uma melhor qualidade de vida, uma maior expectativa de vida, traduzida aí por, como já disseram aqui anteriormente no outro painel, por mudanças epidemiológicas e demográficas importantes. Vivemos mais, a população envelheceu, e as demandas relacionadas principalmente às doenças crônicas, doenças oncológicas, autoimunes e neurodegenerativas aumentaram. A gente não precisa ir muito longe para trás. Há 15, 20 anos atrás, a gente não tinha muitas alternativas, ou muitas vezes não tinha nenhuma, para tratar dessas doenças. As jornadas dos nossos pacientes eram difíceis, sofridas, os desfechos muitas vezes previsíveis e ruins. Hoje, principalmente com o desenvolvimento da genômica, da proteômica e um melhor entendimento aí da imunologia, temos a disponibilização de tecnologias em grande quantidade e em grande velocidade, o que é muito bom para a gente, porém, traz um grande desafio, principalmente para os gestores. O desafio de escolher entre todas essas tecnologias, quais delas, todas que têm esse registro sanitário, têm a possibilidade de ser incorporadas em uma lista assistencial, quais delas realmente agregam valor à saúde? Quais delas satisfazem as reais necessidades dos nossos pacientes, dos profissionais e do setor de saúde? É um desafio importante, é um desafio complexo. Admiro o doutor Alexandre por aguentar toda a pressão que são nesses ciclos, mas ele dispõe aí de ferramentas, de armas. Saúde baseada em evidência e, principalmente, a ATS, Avaliação de Tecnologia em Saúde, que é uma ciência, né? Ela apareceu como ferramenta logo depois da Segunda Guerra Mundial, utilizada amplamente aí em várias agências de incorporação de tecnologia pelo mundo. Acho que a agência mais reconhecida, aí, a australiana, já tem esses processos desde 1953, até se evoluiu demais em todo esse período, agregou aí não só conhecimentos científicos específicos, mas trouxe conhecimentos, agregou conhecimentos sociais, políticos, econômicos, culturais, de bioética, fazendo com que esses processos se aprimorem. E o uso da ATS permite aos gestores melhores escolhas, escolhas embasadas cientificamente, que privilegiem segurança, eficácia,
efetividade a custos sustentáveis. Temos um novo rito de atualização do rol. Aliás, hoje, Alexandre, a gente está vivendo o segundo dia do 23º ciclo de atualização do rol nesse novo modelo. Esse modelo ficou contínuo em todas as suas fases, desde a submissão, análise e incorporação. Esse novo modelo tem uma ampla participação social em todas as etapas, que sendo através do COSAúde, que assessora a ANS em todas essas etapas, ou através de consultas públicas e audiências públicas. Ele tem um prazo bastante célere, entre os mais rápidos do mundo. Acredito que é o mais rápido do mundo, empatado ali com o NICE, na Inglaterra, quando se trata aí de dispositivo médico implantável. Mas ele é um processo em construção, como foi em todas as agências. E esse processo de construção ele tem alguns desafios. Eu tenho participo ativamente e tenho duas ali principais dúvidas, principais necessidades aí de aprimoramento que eu enxergo. Primeiro, para a gente usar completamente a ferramenta ATS, a ciência de ATS, a gente precisa discutir preço. Infelizmente, por força de lei, de regra, as incorporações que são feitas na saúde suplementar, elas utilizam o preço CMED, que é o preço máximo ao consumidor como referência obrigatória. A gente não discute esse preço e acredito que fica muito difícil para você fazer essa gestão sem esse parâmetro. E o segundo, se essa brevidade, esse tempo bem curto para análise, foi inicialmente uma resposta à demanda social, talvez uma resposta ao que acontecia antes, que demorava 2 anos, ou um pouco mais, até para se atualizar o rol, ela não pode ser o principal fator aí que mova a atualização do rol. A gente tem que pensar aí mais em linha de cuidado, a gente tem que pensar em realmente o que está faltando ali para as diversas doenças, qual a tecnologia está faltando para diversas doenças. Nada melhor que o próprio Alexandre explicar para a gente como é discutido a incorporação de uma tecnologia no rol. E se a agência tem alguma, está conduzindo algumas, eu conheço de pelo menos 2, alguma iniciativa para aprimorar esse processo. Por favor, Alexandre. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu queria agradecer o honroso convite de poder participar desse importante evento. Agradecer a Branja, agradecer a Folha, esse importantíssimo veículo de comunicação. Agradecer os meus colegas de agência, o colega médico meu, Jorge Aquino, a Helenise, que já participou, a Carla, minha diretora adjunta, e o pessoal da comunicação. A agência aqui já foi bastante provocada, então a gente não tem problema em relação a isso daí. E eu acho que vai ser muito importante aproveitar esse evento e desmistificar muitos monstros relacionados à agência, relacionado à incorporação de tecnologia da sociedade. Eu acho que eu quero dividir essa oportunidade com os senhores, dizer o que a agência tem feito em relação a essa incorporação, de que maneira essa incorporação é feita. Na segunda etapa, eu quero mostrar para os senhores os desafios, tanto do ponto de vista legislativo e alguns que o Cássio já abordou, e as iniciativas que a gente tem discutido e temos já propostas em andamento para que a gente consiga colocar em prática e auxiliar esse debate e esse tema tão importante. Quero pedir desculpa que é uma honra estar com você, Vanessa e Cássio, nesse evento. Bem, o rol ele é estabelecido por lei, ele é uma cobertura mínima que as operadoras têm que cumprir, é uma lista de procedimentos, de exames diagnósticos preventivos, de medicamentos, que
a população tem o direito, que faz parte da saúde suplementar. Se discute se é rol taxativo, rol exemplificativo, e a gente refere dentro da agência, de uma maneira muito tranquila, que hoje a gente tem um rol dinâmico. Por que eu digo que a gente tem hoje um rol dinâmico? Hoje a ANS é a única agência do mundo que trabalha com uma demanda aberta, ou seja, a gente recebe todas essas propostas de atualização do rol, então ela é contínua, sem que a gente tenha possibilidade de definir prioridades. E a gente tem um espaço de 6 meses, ou seja, 180 dias, prorrogáveis por 90 dias, e no oncológico, 120 dias, prorrogáveis por 60 dias, que a gente tem que fazer essa avaliação. Então, a gente tem que fazer essa avaliação nesse período, depois eu vou dizer como é que é feita essa avaliação. Além disso, a gente não pode definir prioridades dessas avaliações, como as outras agências internacionais têm essa possibilidade de eu definir o que é prioridade ou não, e com isso, com esse prazo diminuído, eu não tenho a capacidade de fazer uma avaliação que é muito importante de tecnologia e de incorporação do ponto de vista do horizonte tecnológico. O que eu quero dizer com isto? Quando eu estou fazendo uma avaliação de uma tecnologia para aquele determinado nicho de pacientes, para aquela patologia, se eu tenho a ciência de que essa tecnologia que eu estou avaliando, mas eu já sei que já está vindo uma outra tecnologia num período curto de tempo, ou seja, 6 meses ou 1 ano, que vai vir discutir essa tecnologia que eu estou avaliando do ponto de vista de eficiência, eu não consigo esperar para poder fazer a avaliação no futuro. Como é que a agência trabalha nesse rito de 6 meses? Existe uma transparência em todos os atos da agência, ou seja, todas as reuniões são públicas, gravadas, todos os senhores têm acesso a todos esses dados de cada tecnologia que dá entrada pelo Informe Rol dentro da agência. Dando entrada a essa tecnologia dentro da agência, que a gente fala que é uma proposta de atualização do Rol, ela é definida se ela é elegível ou não, e definido que ela é elegível de acordo com o checklist, ela vai passar por esse rito. Nesse rito existe um relatório de análise crítica, e aí eu quero passar para os senhores que, em primeiro ponto, fundamental, e nem continua do ponto de vista de avaliação, do ponto de vista se vai ser favorável ou desfavorável à incorporação, a gente vai avaliar para a sociedade brasileira a segurança dessa tecnologia. É uma responsabilidade muito grande da agência se ela vai incorporar ou não, do ponto de vista se é segura essa tecnologia. Então, a gente tem que responder algumas perguntas que a gente vai fazer essa avaliação. Essa tecnologia ela é segura? Ela é eficaz? Ela vai garantir aquilo que o proponente está dizendo que ela vai seguir? 2, ela é, do ponto de vista como sociedade, sustentável para o setor? E terceiro ponto importante, nós vivemos um país de dimensões continentais. Uma avaliação de uma tecnologia em São Paulo é muito diferente do que a gente fala que é uma capacidade instalada. O que é capacidade instalada? Existe uma estrutura física, profissionais de saúde e tudo que envolve para assumir aquela tecnologia. Então, a gente vai fazer essa avaliação. Então, nessa primeira etapa, a gente avalia a segurança dessa tecnologia. E eu quero passar alguns dados para os senhores. A gente sempre vai em busca do nível de evidência científica que foi discutido na última lei 14454 e que ficou em aberto o que é evidência científica importante. E para a gente, dentro da agência, o melhor nível de evidência científica é aquele que fica no ápice da pirâmide de evidência científica. Ou seja, é que tem a maior força de recomendação e que a gente tem a maior garantia do ponto de vista de trabalhos científicos avaliados. Nós fizemos um corte de avaliação no período de 10 meses. A agência e os pareceristas avaliaram quase 37 mil trabalhos científicos. Desses 37 mil trabalhos científicos foram escolhidos para a avaliação dessas tecnologias, ou seja, aqueles trabalhos científicos que não tinham viés, ou seja, que não tinham nenhuma suspeita de que aqueles dados pudessem não trazer segurança para a gente, foram excluídos. E desses 36 mil, a gente acabou ficando com quase 600 trabalhos científicos apenas. Ou seja, o nível de evidência científica é muito importante para se avaliar o viés que esses trabalhos científicos podem trazer e demonstrar uma insegurança do ponto de vista da aplicabilidade dele.
Todos esses trabalhos científicos nesse processo da agência, eles são tabulados. Por que eles foram retirados da avaliação? Existe um motivo. E por que eles entraram dentro dessa avaliação? Então, nessa primeira etapa, eu vou dividir em duas para simplificar para os senhores. A gente faz essa avaliação de segurança e eficácia. E a gente parte para uma outra, que é a grande discussão aqui, que é a avaliação do ponto de vista econômico-financeiro. Nessa avaliação do ponto de vista econômico-financeira, a gente vai avaliar o quanto essa tecnologia ela é custo-efetiva do ponto de vista de trazer um benefício para a sociedade e para o paciente relacionado a anos de qualidade de vida sobre essa tecnologia. Todo esse processo a gente faz em 6 meses. Existem a participação, como no caso disso, do CoSaúde. Então, é realizado essa avaliação interna. Existe o CoSaúde, que é uma comissão onde a gente tem diversos agentes do setor participando. Todos eles podem emitir a sua opinião. A gente compila todos esses dados nessa primeira fase. A gente faz uma reunião interna dentro da nossa diretoria. A gente define essa recomendação preliminar sendo favorável ou desfavorável. Eu levo junto com todos os diretores da agência. Existe uma votação. Tendo maioria, ela parte para a segunda etapa. Essa segunda etapa ela pode ser consulta pública e ou audiência pública, onde a gente também faz a compilação de todos esses dados. No ano passado foram mais de 36 mil também contribuições e todo mês existem audiências públicas. A gente faz novamente essa compilação de dados, novamente vai para discutir no CoSaúde, internamente a gente faz novamente todo esse trabalho de decisão e aí, por fim, a gente faz a decisão final do ponto de vista de consideração, se ela é favorável ou desfavorável para essa tecnologia. Então, todo esse processo, então eu quero ter a oportunidade de mostrar para os senhores aqui, ele é transparente, os dados, os senhores podem ter acesso a todos eles, existe uma motivação, tanto na recomendação preliminar quanto na recomendação definitiva, por que ele está sendo favorável e desfavorável, e se for desfavorável, o proponente pode ter a oportunidade, de acordo com aquilo que a gente disse que não estava adequado para a incorporação, de ele ressubmeter e a gente fazer novamente essa nova avaliação. Isto é o programa. O segundo ponto que eu queria passar para os senhores, quais são os nossos desafios? Primeiro desafio, desafio legislativo. Toda vez que existe uma modificação do ponto de vista legal, tem que ter a necessidade de uma reestruturação do ponto de vista pessoal dentro da agência, ou seja, as pessoas que vão fazer essa avaliação, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista de organização perante a agência. Um outro desafio que a gente entende, e aí eu já trago junto uma proposta que a gente está discutindo, por lei, toda tecnologia que é avaliada via SUS, Conitec, se não tiver uma exclusão legal, em 60 dias ela tem que ser incorporada na saúde suplementar. A agência tem um representante dentro do Conitec que faz a avaliação dessas tecnologias. O que a gente está discutindo e debatendo, o que a gente quer que essas avaliações que estão sendo discutidas a nível de Conitec SUS tenham um braço do ponto de vista não só de eficácia, de segurança, não só do ponto de vista de avaliação também econômica, financeira, mas também de capacidade instalada para a saúde suplementar. Porque se a gente tiver isso nessa discussão, nesse braço, a gente começa a combater uma dificuldade grande que a gente tem na saúde suplementar, que é essa capacidade instalada. Então, a gente tem esse desafio. O desafio terceiro que a gente tem em relação a preço, que o Cássio já pontuou aqui. Existe o preço CMED, toda essa avaliação do ponto de vista econômica financeira se baseia no N de pacientes que a gente vai fazer a utilização dessa tecnologia, do comparador, do horizonte temporal e, na maioria das vezes, durante 5 anos, o benefício que essa tecnologia vai fazer e do custo. E aí entra, nessa avaliação do impacto orçamentário, entra nesse quarto item o quê? O preço. Como é que é feita a avaliação do preço? A gente tem a tabela que o Cássio já disse que é o CMED, ou a gente pode fazer a utilização da tabela da CBHPM. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de conseguir identificar qual é o valor real que está sendo incorporado ou está sendo pago pela saúde suplementar. A gente
está praticamente terminando esse projeto e, em breve, a gente já conseguiu fazer um teste já essa semana. A gente tem um projeto para o ADSUS, que é a padronização da qualidade de dados na saúde suplementar via TIS. A gente está aprimorando todos os dados num sistema que vão ser enviados das operadoras para dentro da agência. Com esse refinamento desses dados, a gente vai conseguir começar a identificar o exato valor que está sendo pago dessas tecnologias na saúde suplementar. Com isso, por que eu digo isso? Porque grande parte das tecnologias que a gente faz, a incorporação ou não, elas estão vindo com uma nova utilização, uma diretriz de utilização. Elas já estão incorporadas, estão vindo agora para um novo nicho de pacientes e um novo nicho de patologia. Então, a gente já tem como puxar via esse projeto e esses dados via TIS, e a gente vai conseguir ter uns dados melhores para a gente poder fazer essa avaliação melhor do ponto de vista econômico-financeiro. Então, isso vai ser um passo importante que a agência vai dar, inclusive, para aprimorar e melhorar essa etapa da ATS que envolve a parte econômica-financeira. Um outro desafio, e eu tenho discutido, debatido, todos os senhores que acompanham, a gente precisa reunir o setor, a gente precisa reunir prestador, operadoras, sociedades médicas, porque a gente precisa começar a fazer o monitoramento dessas incorporações. Ou seja, a gente precisa saber, inclusive como órgão regulador, se aquilo que a gente está incorporando daqui 5 anos, ela atingiu o objetivo final que a gente tinha visto e avaliado do ponto de vista de ATS. Vai ser importante para a gente fazer o dever de casa e olhar para dentro de casa se aquela incorporação que a gente teve alcançou, do ponto de vista como país de dimensões continentais, a eficácia, a segurança, a capacidade instalada e se foi economicamente sustentável para o setor. Para isso, a gente precisa unir esse setor, que esse setor consiga mostrar e fazer o monitoramento e mostrar os desfechos relacionados a essas incorporações. Lembrando que a agência só consegue regular nessa engrenagem as operadoras. Então, os outros diversos agentes do setor, a agência não tem poder de fazer a tomada de ação. E um outro desafio que eu acho que, para terminar, para não falar muito, a gente precisa comunicar à sociedade, e o Renato tocou esse assunto. A sociedade precisa entender o que é saúde suplementar, a sociedade precisa entender de que maneira ela quer se comportar, a sociedade precisa entender o que é uma incorporação e o que isso acarreta, porque muitas vezes eu vejo que a sociedade ainda ela não entende essa cadeia complexa que é a saúde suplementar. Então, nessa primeira minha abordagem, Cássio e Vanessa, e senhores, eu queria mostrar o que a agência tem feito. A gente incorporou no período de 2 anos 65 tecnologias, tá bom? 65 tecnologias. Dessas 65 tecnologias, 22 ou 23, eu não quero errar algum número, mas é coisa semelhante, já vem direto via Conitec, que a gente não pode fazer a avaliação do ponto de vista de impacto orçamentário, porque a gente tem só 60 dias para fazer essa incorporação automática. E muitas vezes essa tecnologia que é incorporada no SUS demora 2, 3 anos para ela ser aplicada no SUS, e na saúde suplementar 60 dias ela já tem que ser incorporada legalmente, e a gente não tem literalmente o que fazer. E esses desafios e a maneira pelo qual a gente está tentando driblar e não só ficar chorando, mas criar soluções, porque eu acho que é importante, e a gente tem debatido nesses 2 pontos via Conitec, a gente tem a condição de fazer essa avaliação de capacidade instalada, e a gente vai melhorar essa coleta de dados, e aí a gente vai realmente saber qual operadora, qual local, qual o número de pacientes e inúmeros outros dados daquela tecnologia do ponto de vista de financeiro, para a gente poder fazer cada vez melhor essa avaliação do impacto orçamentário nessa avaliação da ATS. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Fico contente aí com esses aprimoramentos que você está conduzindo, tá?
realmente o impacto da Lei 14.307, dessa incorporação automática, principalmente com prazos de disponibilização diferentes, né? A gente disponibiliza em 60 dias e muitas vezes no SUS demora 2, 3 anos, né? Acaba trazendo uma seleção adversa e aumentando a iniquidade aí do setor. Mas vamos falar um pouco mais de sustentabilidade. Ninguém melhor que a Vanessa para falar sobre isso com a gente. Vanessa, a ATS, Avaliação de Tecnologia, o que ela pode fazer e o que ela não consegue fazer em termos de sustentabilidade. E outro ponto, a gente tem que garantir que essas tecnologias cheguem no paciente correto, na quantidade correta e no momento correto. Principalmente aí vendo um horizonte tecnológico que inclui terapias genéticas, terapias avançadas, terapias customizadas, né? Como a gente faz isso, Vanessa? Ensina para a gente. Bom, obrigada pela pergunta, Cássio. Primeiro, eu queria agradecer à Abrange e à Folha pelo convite. É um prazer estar aqui com Cássio, Feranelli, Vagnaldo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e de falar sobre um tema que eu tenho muito apreço, né? Porque eu comecei a estudar ATS em 2006, então eu estudo ATS há 17 anos, e há 17 anos a gente não achou uma alternativa melhor. Isso já existia, obviamente, antes de eu começar a estudar ATS. Então, sempre que eu escuto críticas ao processo de avaliação de tecnologias em saúde, o que eu digo é que, por enquanto, é a melhor opção que a gente tem. E que, enquanto a gente não achar uma alternativa melhor, a gente vai continuar usando o ATS. Agora, até para falar do que a ATS resolve e o que a ATS não resolve, é importante trazer um pouco de conceito do que é o processo de avaliação de tecnologias em saúde. O processo de ATS existe porque a gente tem limitação de recurso financeiro. Porque se a gente tivesse dinheiro infinito, a gente se preocuparia só com a parte de segurança e eficácia, que já é bastante coisa, mas a gente nem se preocuparia com o custo. A gente só se preocupa com o custo porque o dinheiro é finito. Dito isso, o que esses modelos fazem? Primeiro que eles são focados em uma condição clínica específica. Então, sempre que a gente faz uma avaliação, a gente está avaliando uma tecnologia nova para uma determinada condição clínica. E a gente compara essa tecnologia com o que já existe para tratar aquela doença, ou para fazer o diagnóstico daquele paciente. E a gente avalia o seguinte: o que essa tecnologia traz de benefício clínico? O benefício pode ser prolongar a vida dos pacientes, mas nem sempre é isso. Às vezes, o benefício é fazer um diagnóstico mais precoce daquela doença, ou mais preciso. Às vezes, é melhorar a função motora dos pacientes. Então, por exemplo, quando a gente faz as avaliações, quando são feitas as avaliações para doenças raras, e aí a gente tem o exemplo de atrofia muscular espinhal, e a gente teve incorporação de uma terapia gênica recentemente, os scores que são avaliados são os scores de função motora, de capacidade, como afeta crianças, a capacidade da criança de sentar, de andar, de se virar. E como é que eu vou... E aí eu vou avaliar esse benefício, que é um benefício importante para os pacientes que têm essa condição clínica, só que, ao mesmo tempo, eu tenho que comparar essa tecnologia com uma outra tecnologia que prolonga o tempo de vida de pacientes com câncer sem progressão da doença. Eu tenho que comparar com uma outra tecnologia que faz um diagnóstico mais preciso de, por exemplo, um tipo de câncer ou de uma doença neurológica que vai ser tratada. Um outro procedimento que vai tratar pacientes que têm tremores e eu melhoro a qualidade de vida desses pacientes. Então, para cada estudo específico, a gente avalia o benefício que essa tecnologia traz. E, por outro lado, a gente avalia o custo adicional que a tecnologia tem em comparação ao que já está disponível. E, no final, é quase que uma análise de retorno sobre o investimento. Só que o retorno é em saúde. Então, a pergunta é, vale a pena gastar mais dinheiro para ter essa tecnologia disponível e oferecer essa tecnologia para os pacientes que precisam, frente aos benefícios trazidos para esses pacientes? Essa é a pergunta. Só que eu faço essa avaliação caso a caso para cada nova tecnologia. Só que eu não tenho uma tecnologia só para incorporar, né? O Alexandre comentou aqui que já foram, nos últimos anos, nos últimos meses, 64 tecnologias incorporadas. Mas eu lembro, na última janela de incorporação, enquanto a gente tinha janela ainda, né, na janela do hall que foi publicada em 21, foram submetidas mais de 1.000 tecnologias ou pedidos de revisão de diretriz ou processos para avaliação.
É muita tecnologia. Então, o que a ATS é capaz de fazer? Essa análise específica que eu contei para vocês, que é avaliar o benefício que a tecnologia traz em comparação ao custo adicional. E quais são os fatores críticos para essa avaliação? Estudos científicos que demonstrem a segurança e o benefício que a nova tecnologia traz, e a discussão de custos de tratamento, que aí eu concordo que o preço é um fator essencial nessa discussão, e que, como a gente não tem ainda a possibilidade de fazer uma negociação de preço para incorporação, isso traz uma limitação no uso de ATS. Porque não dá para dizer, bom, não é custo efetivo a esse preço, mas seria se o fabricante estivesse disposto a dar desconto. Hoje ele só consegue fazer isso mudando o preço de lista, que não deixa de ser uma opção, mas é uma opção mais difícil de ser seguida em função de preço de referência internacional das tecnologias. Bom, então, isso é o que a ATS faz. O que a ATS não faz? A ATS não define as prioridades de saúde do país e nem do sistema suplementar. Então, quando eu me deparar com uma situação em que eu tenho N tecnologias disponíveis para incorporação, com diferentes benefícios trazidos para os pacientes, para diferentes condições clínicas, e eu tenho que priorizar quais que vão ser incorporadas e quais não serão incorporadas, a ATS não resolve isso. Porque o que resolve isso é a definição das prioridades de saúde de um sistema ou de um país. E isso a gente tem muita dificuldade de fazer. E eu não estou dizendo que não existe porque ninguém quer que exista. É porque é muito difícil, porque eu vou ter que dizer que eu vou priorizar determinados tipos de benefício ou determinadas condições clínicas em detrimento de outras. E se a gente tem um modelo em que, para essas tecnologias que a gente diz não, a gente começa a ter ação judicial dizendo que, apesar de ter sido feita uma avaliação, a cobertura tem que acontecer, onde a gente tem uma lei que permite que obriga as operadoras a reembolsarem o que os médicos prescreverem, independente dessas avaliações, é quase inviável. A ATS não resolve isso. Nem nenhuma ferramenta que eu conheça ou que eu tenha estudado resolve isso. Por quê? Porque a forma como a gente está tratando a incorporação de tecnologia é assumindo que o dinheiro é infinito, quando ele não é. Então, por isso que eu me preocupo quando as pessoas falam não, a ATS não está resolvendo. Não, é que a gente está querendo que ela resolva uma coisa que não é para resolver. Ela existe para dar subsídio para a tomada de decisão de priorização. E para isso a gente já tem um caminho ainda a melhorar nesse ponto específico do preço, porque vai dar mais ferramentas de negociação com o fabricante e pode ser uma forma de diminuir o impacto econômico da incorporação de tecnologias. Bom, então, eu acho que a gente continua tendo que aprimorar o processo de ATS. Já foi feito... Assim, o caminho percorrido no país em ATS foi muito, muito amadurecido nos últimos 17 anos, porque começa lá com a criação da antiga CITEC em 2006, que depois virou a Conitec no SUS, o amadurecimento do processo na saúde suplementar. Então, a gente, que é totalmente transparente hoje, no passado reclamava-se da falta de transparência, e hoje até eu escuto discussões do tipo, será que não é transparente demais? Porque as negociações de preço ficam abertas no SUS, e eu acho que é fantástico a evolução que a gente teve. E aí, então, eu acho que a gente tem que continuar fazendo ATS. Agora, onde que a gente precisa aprimorar? Nessas discussões de priorização. Né? Então, e aí o Cássio trouxe um ponto que eu acho que não é fácil, mas pode ser um caminho, que é a gente discutir, para diferentes condições clínicas, ou pelo menos as mais prevalentes, quais são os objetivos que a gente quer alcançar com a incorporação de tecnologia. Outros países eles adotaram um modelo diferente, que foi uniformizar as avaliações com o mesmo resultado, que é o resultado de QALY, que é o ano de vida ajustado para a qualidade. Qual é a lógica disso? É falar o seguinte, não importa qual é a condição clínica que eu estou avaliando, ou essa tecnologia prolonga a vida das pessoas, ou ela melhora a qualidade de vida das pessoas. Se ela não fizer nenhuma coisa nem outra, não vale a pena ter a tecnologia disponível. Quando a gente faz isso, a gente compara tecnologias para diferentes doenças, para diferentes objetivos, com o mesmo resultado, que é esse ano de vida ajustado para a qualidade. Esse é um caminho, existe até uma definição por parte do Ministério da Saúde no SUS de que esse desfecho de QALY deveria ser priorizado. É o desfecho que é usado, por exemplo, no Reino Unido. E aí eu avalio todas as tecnologias com o mesmo objetivo. Isso fica ligado com a discussão do limiar de custo-efetividade, que já aconteceu na saúde suplementar, que existe uma definição no SUS, que eu acho que pode ser um caminho no momento em que a gente aprimore ainda, ou amadureça ainda um pouco mais o processo de ATS na saúde suplementar, em função até dessa discussão de preço que a gente tem em paralelo,
Mas enquanto a gente não conseguir ter esse desfecho único para todas as tecnologias, eu acho que um caminho pode ser definir objetivos dentro de condições clínicas específicas, até para a gente identificar onde tem uma defasagem maior. Bom, nessas condições clínicas aqui, as tecnologias disponíveis estão atendendo esses objetivos que a gente estabeleceu. Nessas outras, não, tem um gap muito grande. Vamos priorizar essas outras. E a ATS, por último, não resolve o problema de orçamento. A ATS é uma ferramenta para dizer o que priorizar. Agora, quanto dinheiro eu tenho disponível para incorporar a tecnologia? Não sei, a ATS não resolve isso. Se a gente definir que a gente vai incorporar tudo que for custo efetivo, ou seja, der um bom resultado clínico para o investimento que é feito, o impacto orçamentário é consequência. E a gente vai continuar pagando os reajustes de planos em função de tudo que está sendo incorporado. Talvez não seja a melhor forma de tratar esse processo. E aí, em relação ao uso, acompanhamento do uso adequado, isso é fundamental já, né? A gente precisa ter mais informação sobre o que é utilizado pelos beneficiários na saúde suplementar. Porque o custo, e a gente fala, o custo está crescendo muito, o custo ele é resultado de frequência de uso vezes custo unitário. Se eu... Hoje, aí a gente tem a discussão de custo unitário, né? Como é que a gente cria mecanismos para que esse custo unitário tenha uma negociação melhor ou que a gente tenha a possibilidade de negociar preço de medicamento? É uma discussão. Mas a outra enorme discussão é como é que eu controlo frequência para que seja feito o que os pacientes precisam, o que os indivíduos precisam. E dentro de frequência tem fraude, tem desperdício, e tem o que o paciente realmente precisa, e tem o uso que nem foi feito, que era para aquele paciente que precisava e não fez o exame de rastreamento, não fez o tratamento na hora adequada. Então, esse é um espaço onde eu acho que a gente precisa gastar muita energia. E isso junta operadoras, prestadores, a agência definindo, e com esse estudo da base de dados, eu acho que pode ser um primeiro caminho, para a gente entender onde estão os desperdícios e onde estão as oportunidades de usar melhor esses recursos. Obrigado, Vanessa. Excelentes reflexões. Gostei muito que vocês não deixaram de abordar ali o ativismo legislativo e o aumento da judicialização, que traz desafios, amplia os nossos desafios, né? Eu nunca entendo que isso... Eu sempre acredito que isso é feito na melhor das boas intenções, mas sempre que a gente toma essas atitudes sem usar a ciência, né? Sem levar em consideração a ciência, a gente acaba, mesmo que inicialmente atendendo ali aquele grupo a curtíssimo prazo, a médio prazo e a longo prazo, a gente prejudica toda a coletividade, inclusive aquele grupo que a gente quis ajudar no começo, como está acontecendo atualmente com o CID F84. Mas vamos continuar aqui na qualificação do acesso e sustentabilidade. Com estas novas tecnologias, né, as várias agências de incorporação pelo mundo, elas têm aprimorado aí as avaliações, agregando múltiplos critérios para avaliação, considerando custos de oportunidade, além do limiar de custo-efetividade. A gente tem um processo em construção na saúde suplementar. Eu entendo que a gente não pode começar a construir o segundo degrau antes do primeiro, né? Então, mesmo as agências que consideram esses múltiplos critérios, né, custos, oportunidade, elas não abrem mão do instrumento de gestão, que é um limiar de custo-efetividade, né? Ele é fundamental como parâmetro. O SUS tem, desde a consulta pública 42, desde 2022, ele tem um limiar de custo-efetividade, com seus variantes positivos, com as suas exceções, mas tem, e é um instrumento de gestão poderoso. Eu gostaria de saber por que a gente não tem. E mesmo... Desculpa, hein? Mas, assim, mesmo quando as tecnologias vêm do SUS, incorporadas automaticamente, elas foram discutidas lá, chegaram num limiar, só que elas vêm para a saúde suplementar e nada daquilo é
obrigatoriamente, sem discussão nenhuma, e nada daquilo é aproveitado. Como vocês acham que a gente pode ajudar o Alexandre a fazer essa gestão sem esse instrumento poderoso aí? Pergunta para os dois, por favor. Obrigado, Cássio. Bem, vamos lá. Por que existe um limiar de custo-efetividade no SUS e não existe na saúde suplementar? O limiar do SUS, ele foi decidido, foi amplamente discutido por mais de 3 anos, um debate amplo, aguçado. Eles definiram valores de 1 PIB per capita de ano ajustado, podendo chegar até 3. Entretanto, eu quero pontuar algumas diferenças para chegar nas respostas por que a gente ainda não tem. O SUS, Ministério da Saúde, ele tem a condição e o dever de fazer uma prevenção, uma promoção de uma da saúde pela população. Ele tem a condição de resolver um embate que a Vanessa disse muito bem, para onde ele quer direcionar a saúde da população brasileira. Então, ele consegue. Por que ele consegue? Porque ele é a única fonte pagadora, ele é a única fonte de capacidade instalada, ele sabe onde está definido. Então, ele consegue, através disso tudo, inclusive, debater e discutir o preço dessa tecnologia que vai ser incorporada, e a partir daí, desse todo discussão, ele chega no determinado limiar, que é um número mágico que todo mundo quer que a agência define esse número mágico. Entretanto, e aí eu quero deixar 2 vezes entretanto, nesse limiar estabelecido de custo-efetividade pelo SUS, existem 2 exceções. Exceção, doenças raras, 60, 70 para cada 100 mil pessoas, e tecnologias relacionadas à atenção de fim de vida, que a gente não discute a efetividade a nível de 5 anos, e sim a sobrevida. Essa tecnologia vai melhorar a sobrevida de 3 meses, de 4 meses ou de 6 meses. Então, eles definem esse limite, esse limiar, excluem esse grupo, e eles têm a capacidade de fazer a negociação. Paralelo a isso, saúde suplementar. 700 fontes pagadoras, que são quase as operadoras. E quase que a totalidade das tecnologias que a agência incorpora ou não, ou faz avaliação, estão naquele grupo de exceções. Então, hoje, as tecnologias que a agência faz a avaliação, praticamente seriam classificadas como doenças raras, ou seja, um nicho muito pequeno de pacientes que vão ser beneficiados por essa tecnologia. E a grande maioria das tecnologias que avalia estão relacionadas à parte oncológica, 75%, a gente discute, na grande maioria, sobrevida, que faz parte daquela exceção. Então, para se chegar nesse número mágico, Cássio, eu entendo muito claramente que a gente tem um longo caminho a percorrer, de debate com a sociedade, de debate com todos os agentes, de discutir esse problema relacionado à formação de preço. A gente tomou um passo também relacionado a isso. Eu convido novamente os senhores para poder avaliar o painel do hall da ANS. Nesse painel do hall da ANS que a gente fez o lançamento agora em agosto para setembro, onde a gente fez o primeiro seminário para fazer avaliação de custo-efetividade. Os senhores tiveram a oportunidade de estar lá debatendo. A gente chamou todos os agentes do setor, indústria, operadora, sociedades, todos. A gente já fez a compilação desses dados, dessas propostas. Já tivemos reuniões internas. E em breve a ANS vai se posicionar frente àquilo que a gente recebeu de informação. Então, nesse painel, e aí, Vanessa, talvez a gente consiga daqui a um tempo, e é o desejo meu, nesse painel hoje a gente tem os dados do ponto de vista da avaliação do impacto orçamentário. Então, a gente tem a unidade que a gente chama de UAT, Unidade de Análise Tecnológica, o número dela, o nome dela, o número de pacientes a qual ela vai ser beneficiada, o impacto orçamentário é incremental, os cenários relacionados à utilização que a gente imagina que ela vai ter ao longo desses 5 anos, a divisão
se é antineoplásico, se é apodrecimento, se é imunobiológico, são caros. A gente tem nesse painel a avaliação do ponto de vista econômica, e o próximo passo que a gente quer fazer é conseguir fazer uma divisão das tecnologias que a gente já tem e já estão sendo incorporadas, segmentado do ponto de vista de órgãos e sistemas. E com isso a gente consegue chegar lá na frente, avaliando uma tecnologia e, inclusive, para a agência poder definir que a gente não vai incorporar ou vai incorporar dizendo já existe tecnologias suficientes, eficazes, seguras, com custo efetivas, dentro aqui do hall, que suprem essa tecnologia. E vamos gastar esse dinheiro, que é finito, para outros tipos de tecnologia. Então, foi o primeiro passo, que é esse painel. Então, Cássio, a gente não tem por esses motivos. Bom, falando agora, de novo, tecnicamente sobre o limiar, vamos imaginar em que cenário um limiar é útil. Um limiar é útil se eu consigo que todas as tecnologias sejam avaliadas com o mesmo desfecho. Por quê? E se eu tenho mecanismos de negociação de preço? Porque isso acontece no Reino Unido, por exemplo. No Reino Unido, todos os resultados das avaliações econômicas são avaliados em termos daquele desfecho que eu comentei, que é o QALY, ano de vida ajustado para a qualidade. O que significa isso? Eu vou dizer, bom, as pessoas vão viver tantos anos em diferentes estágios da vida. Vamos pensar na oncologia. O paciente vai viver num período que vai ter uma doença em adjuvância, teve progressão da doença, vai viver com um determinado tempo em tratamento, teve outra progressão e vai ter um período de fim de vida. Em cada momento da vida dessa pessoa, ela tem um score de qualidade de vida. Se eu aumento o tempo de vida das pessoas com uma qualidade de vida melhor, ou seja, eu permito que elas vivam mais e elas vivam melhor o tempo que elas têm, eu aumentei esse score de QALY. E aí, com isso, eu comparo quem tem câncer, quem tem psoríase, quem tem esclerose múltipla, quem tem qualquer condição clínica. E aí eu avalio quais são as tecnologias disponíveis, quanto que elas trazem de custo frente ao ganho de QALY, e eu priorizo as mais custo-efetivas. Muito bem. E eu incorporo aquelas que estão abaixo de um limiar de custo-efetividade, que é o, né, por QALY salvo. Hoje, no cenário da saúde suplementar, na verdade, no Brasil, a gente tem muito pouco dado de qualidade de vida. E existe uma enorme discussão sobre o quanto que a gente pode importar esses dados para o Brasil. Porque a qualidade de vida de quem vive com uma determinada condição clínica aqui é muito diferente do Reino Unido, da Suécia, dos países que historicamente investem nesses estudos. Então, eu não tenho esse desfecho único ainda. E eu acho até que a gente tem que perseguir ter dados de qualidade de vida, porque independente de ATS, eles são importantes. E eles podem apoiar o processo de ATS. Mas, por enquanto, a gente não tem. E a gente não tem mecanismos de negociação de preço. O preço usado é o preço de lista. Então, para que eu vou usar o limiar? O limiar é para trazer conforto para o coração de que a gente tem um limiar. Mas, na prática, a gente não vai conseguir usar o limiar. E ainda vai ter mais um trabalho, que é explicar por que não usou o limiar em cada caso. Então, antes de ter o limiar, eu acho que a gente tem que ter esses outros elementos que nos permitem usar o limiar de uma forma efetiva. Porque senão a gente vai ter ali uma etapa, como o Cássio falou, né, o degrau acima do que a gente precisa para chegar lá. Então, essa é a minha opinião. Bom, pessoal, o Wagnaldo já está me olhando de lado aqui, doutor Cássio é rebelde. A gente vai ter que encerrar, agradeço bastante, a gente podia continuar falando aqui, eu gostaria de retrucá-los os dois aqui, por conta do limiar de custo-efetividade, mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Wagnaldo, obrigado, Alexandre, Vanessa. Acho que a gente aprendeu bastante e conseguiu trazer bastante informação, agregar qualidade aqui ao nosso evento da Folha e da Abrange. Muito obrigado. Muito obrigado e até daqui a pouquinho.